Hoje tenho como convidados Tito Camões e David Mendes. Muito boa noite. Vamos começar já com o primeiro tema. O Presidente da República reiterou o compromisso inabalável do Executivo na prevenção e repreensão da corrupção no país, com a criação de condições institucionais, humanas e materiais, de modo a permitir que os diferentes órgãos do Estado cumpram as responsabilidades constitucionais e legais. Numa mensagem no âmbito do 20º aniversário da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, o Presidente da República, João Lourenço, exorta igualmente a sociedade angolana para o contínuo e firme engajamento para a moralização da sociedade e a consolidação de uma nova mentalidade no que se refere ao respeito e à proteção dos bens e recursos públicos. Já demos passos importantes, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Só juntos e unidos seremos capazes de vencer a corrupção, lê-se na mensagem. O chefe de Estado adianta que Angola conhece por experiência própria os males causados pela corrupção e reconhece a necessidade de se combater permanentemente este mal, criando condições para a sua prevenção, para a eliminação da sensação de impunidade e para a repressão exemplar. Em relação à efeméride, João Lourenço frisa que a institucionalização desta data resulta do reconhecimento da existência da corrupção como um mal universal que desestrutura as sociedades, subverte os valores morais, anula as regras da concorrência, mina a confiança nas instituições, atrasa o desenvolvimento econômico e agudiza os problemas sociais das populações. Pois bem, David Mendes, mais uma vez boa noite. Começo por si. Como é que vê esta mensagem do Presidente da República contra a corrupção? Eu acho que é uma mensagem positiva em que o Presidente vem marcar uma vez mais o seu posicionamento quanto à luta contra a corrupção. É verdade que a luta contra a corrupção não é nada fácil. É algo universal. Nenhum país está livre da corrupção, porém temos que nos afastar daquilo que é a corrupção endémica. Nós durante muitos anos estivemos em Angola. Mas a nossa legislação é boa para prevenir a corrupção? A legislação não é a primeira base para a luta contra a corrupção. Qual é a primeira? Educação. É preciso que se eduque as pessoas, que as pessoas a partir do ensino primário comecem a compreender da necessidade de uma gestão correta dos bens públicos. É preciso que, do ponto de vista de moral, as pessoas comecem a compreender desde muito cedo que não se deve apropriar-se dos bens públicos. E aqui, Amílcar, a religião julgaria... O problema é que educa-se o cidadão, mas depois torna-se corrupto. Aí é onde a religião deveria jogar um papel importante, porque uma grande percentagem da população angolana é religiosa. Todavia, é na religião onde encontramos também um grande índice de corrupção. É religiosa, mas carente do ponto de vista social. Partindo primeiro dos próprios pastores que se tornaram comerciantes de Deus. São comerciantes que usam a palavra de Deus para retirarem dinheiro das pessoas. Pregam em nome de Deus, mas acabam por depois ficar com os rendimentos da igreja para o seu bem-estar pessoal e os seus excessos. As autoridades sabem disso? Sabem. Amílcar, basta abrir uma rádio e às vezes em algumas televisões que nós vamos encontrar pessoas a pregar um falso Deus com milagres inexistentes, vendendo fantasias e obrigando as pessoas a porem dinheiro na igreja. Deus não pede dinheiro a ninguém. Quando até se força a entregar os dízimos e outras coisas mais, Deus não pede isso. Então, é preciso que haja uma educação a partir do ensino primário e também das igrejas. Porque nós dizemos, às vezes, na nossa brincadeira, se tu estiveres numa igreja e esquecer do seu telefone, já não vai aparecer. Mas, na sua opinião, esta mensagem do Presidente da República vai chegar às igrejas? Deve chegar.
E a igreja é o principal baluarte na educação. Não podemos deixar a igreja de fora disso. Até então, nós pensávamos que o combate à corrupção é uma atividade das forças políticas, é uma atividade do governo. Não. É uma atividade da sociedade. Uma sociedade educada que não deve desviar os bens públicos, não deve roubar, se quisermos utilizar a expressão mais correta ou mais compreensiva. Quando nós compreendermos isso, quando nós começarmos a valorizar mais o bem comum, quando nós compreendermos que devemos servir o Estado e não nos servirmos do Estado, aí sim, aí a sociedade vai compreender melhor o que é isso de luta contra a corrupção. Obrigado, David Mendes. Cito Cambaja, a mesma questão dirijo a si. Bom, para quem não é religioso ou não vai à igreja, ou é agnóstico ou ateu, como é que esta mensagem do Presidente deve chegar? Amilcar, primeiramente deixa-me dizer, boa noite aqui aos telespectadores, boa noite aqui ao David Mendes. Essa mensagem do Presidente da República foi muito bem conseguida e nós podemos subsumir em dois pilares fundamentais. Primeiro, dizer que desde o início do mandato sempre foi uma das grandes bandeiras do Presidente da República. O Presidente da República sempre encarou como combate à prevenção e a punição à corrupção como uma das grandes facetas para que Angola conseguisse ter a credibilidade e a confiança dos investidores, quer nacionais, quer internacionais. E nós devemos encarar a corrupção como um imposto que, infelizmente, as gerações futuras vão pagar, porque os males que são feitos hoje vão ter impacto nas gerações futuras. Mas qual é a sua opinião? Desde 2017, de lá para cá, qual é a percepção que tem? Aumentou ou diminuiu? Não, se nós encararmos bem, o mais importante, e quem acompanha esses fenómenos da nossa experiência como advogados, o mais importante no combate à corrupção são dois pilares, que é a ideia de que o combate à corrupção deve sim ser iniciado na escola, deve ser sim iniciado com educação, deve ser transversal na medida em que todos os setores todos os setores da sociedade devem concorrer para educar as pessoas em que devem respeitar os bens públicos, quando estão a atuar, quando estão a gerir aquilo que é a res pública, aquilo que é a coisa pública, devem atuar com ética, com retidão, com respeito de que aquilo é um bem público. Isto deve partir não da organização intrasistemática do nosso ordenamento jurídico, mas sim deve partir da nossa consciência, deve partir da nossa educação. Então, se nós olharmos para o impacto, porque esta é a parte importante, nós olharmos para o impacto, vê-se que realmente houve uma melhoria neste combate. Mas mais do que melhoria no que diz respeito ao combate à corrupção, é a ideia de diminuição da impunidade, porque o que nós sempre tivemos é legislação muito bem conseguida em matéria de prevenção e combate à corrupção. O que nos faltava em muitas matérias era a ideia de implementação, a ideia de execução, depois fiscalização. Então, só a ideia de impunidade é que, e isto através de exemplos em concretos, através de alguns grandes processos em que se transmitiu a ideia de que ninguém está acima da lei e realmente é possível aquelas pessoas que praticaram atos que lesaram o Estado, que lesaram bens públicos, podem ser sujeitas a irem a tribunal, aí sim as pessoas começaram a ter consciência de que realmente se praticarem um ato que vai lesar o Estado, poderão ser levados à barra tribunal, porque o que surgia muito era a ideia de impunidade. Então, a ideia de que nós podemos gerir as coisas públicas e o Estado, através de mecanismos de accountability, mecanismo de responsabilização política, de responsabilidade econômica, nós poderemos aferir se o gestor está a agir ou não dentro dos comandos legais. Então, este receio do gestor público proceder fora dos comandos legais fez com que diminuísse a impunidade. Então, quando ele tem medo de agir fora dos comandos legais, então fez com que reduzisse realmente a impunidade. Isto, o que é que dá lugar? Dá lugar que os investidores, basta olhar para as instituições de Bretton Woods, voltarem efetivamente a confiarem Mas não respondeu a minha questão. na economia angolana. Baixaram
ou aumentaram? Baixaram, basta ver os relatórios, e eu, por acaso, faço-me aqui acompanhar a Milka do Plano Estratégico de Prevenção e Combate à Corrupção, que foi apresentado esta semana pela Procuradoria-Geral da República, prova manifestamente isto. Este documento é resultado disto, que vem provar que durante este período foi um trabalho muito bem, até 2022, um trabalho muito bem conseguido de que as instituições, e até 2022, 2018, 2022, começa com um trabalho, tal como disse muito bem o David Mendes, deve começar na escola. As igrejas devem se participar na moralização da sociedade, só que infelizmente, e disse muito bem, que infelizmente as igrejas mas também... David diz que algumas igrejas é verdade. A corrupção em Angola, infelizmente, está no DNA em muitos aspectos, em que algumas igrejas, em algumas igrejas também encontramos atos de corrupção. Agora, é preciso que nós tenhamos a capacidade de corrigir isso. Não são todas as igrejas, mas devemos ter a capacidade de melhorar, de corrigir. E através de mecanismos, através de enforcement, através de fiscalização, nós podemos encontrar requisitos, encontrar procedimentos. Mas eu não percebi, de melhoria. Os religiosos corrompem ou são corrompidos? Como? Eles corrompem ou são corrompidos? Corrompem. Vamos ouvir o Procurador-Geral da República. Vamos ouvir o Procurador-Geral da República, que afirmou que a Justiça angolana ainda não recebeu qualquer carta rogatória da Justiça suíça relativamente ao processo que envolve a gigante das matérias-primas Trafigura e a petrolífera estatal Sonangol. Hélder Pitagros, que falava à imprensa à margem do ato de celebração do Dia Internacional contra a Corrupção, que ontem se assinalou, sublinhou que Angola tem estado a trabalhar com a Justiça Suíça em outros processos e que os dois países têm assinado um protocolo de cooperação. A nossa obrigação é fazermos as investigações necessárias que eles solicitarem, porque a carta rogatória é muito, por norma, é concreta, é específica, diz aquilo que pretendem. E assim que eles nos enviarem, vamos ver o que é que eles pretendem, vamos investigar e vamos enviar os resultados que nós conseguirmos obter. É o nosso dever, é a nossa obrigação e tem que haver uma cooperação nos dois sentidos, porque também eles, em relação a nós, têm tido este cuidado e têm, de facto, ajudado bastante. Este caso pode trazer mais revelações para o caso que envolve o ex-vice-presidente? Bem, não sei porque não posso adivinhar. Mas muito obrigado. Poderá facilitar o processo? Ainda nem recebi a carta rogatória, por isso eu não posso sequer adivinhar o que poderá acontecer. Não? Pois bem, David Mendes, a Federação Helvética já é mais transparente? É um dos países mais transparentes do mundo. Angola já recebeu de volta... É que antigamente quase nada revelava, havia um sigilo. Angola já recebeu de volta, se a memória não me traiçoa, 20 milhões de dólares que tinham sido transferidos por determinadas pessoas para a Suíça. E esse dinheiro foi usado num projeto... Mas é quase nada. Sim, mas eu estou a falar quase nada em relação ao que lá está depositado. Sim, eu estou a falar desse dinheiro em concreto porque eu acompanhei e na altura até tivemos um encontro com o embaixador sobre esse assunto. Ficamos a saber onde é que o dinheiro ia voltar, mas para um fim específico. A Associação Mãos Livres, no seu relatório, já falava da Transfigura. Só que antigamente era divulgado o destino, portanto, dessa verba. Nos últimos anos não tem acontecido. Não tem acontecido. O que aqui me espanta é quando o procurador diz que não recebeu nenhuma carta rogatória. A carta rogatória é feita quando há um processo iniciado pelos tribunais suíços e que pretendem a cooperação de Angola. Eu acho que nesse caso seria o contrário. Seria um processo iniciado em Angola e pedir cooperação à Suíça. Porque não pode, digo aqui claramente, o procurador dizer que não tem informação. Porque o relatório das Mãos Livres sobre Sonangol... O Dr. Pitagros foi mais longe. Ele diz que há um protocolo de cooperação assinado entre os dois países. Não, mas ele diz que está à espera de uma carta rogatória. Quando Angola está à espera da carta rogatória, quer dizer que o processo foi desencadeado lá, não foi desencadeado em Angola. Eu acho que o processo deveria ser desencadeado em Angola e Angola solicitar a cooperação da Suíça. Parece-me aqui que há uma inversão dos termos.
Porque no interesse de Angola, bastava-te, no meu entender, o governo angolano, a Procuradoria angolana, saber que existe este processo para ela própria se apresentar como interessada em dar seguimento no processo, levando até provas para sustentar aquela investigação. Mas a Trafigura tem negócios com a Sonangol. Tem. Por isso é que eu digo, isto não é novo. E a Procuradoria-Geral da República tem o relatório da Associação Mãos Livres, onde se fala desse dinheiro, do dinheiro da Sonangol, da Trafigura e de outras empresas associadas. Tem este relatório desde quando? Este relatório tem mais de 5 anos. Já na vigência do atual Não, na vigência do presidente... Então tem... Na vigência do presidente José Eduardo. E mais, ainda ontem estava a ler uma resposta da Procuradoria, quando eu não pedi que a Procuradoria abrisse um processo por causa disso, e a Procuradoria dizia que não tinha competência. Deixa-me ouvir Tito Cambange e já volto a si, David Mendes. Qual é o seu comentário a propósito do que disse o Procurador-Geral da República em relação ao processo que envolve a Trafigura e a Sonangol? Amilcar, em primeiro lugar, deixe-me dizer que nós devemos colocar sempre os superiores interesses de Angola no topo das nossas prioridades. E em segundo, deixe-me que lhe diga que a Suíça, como sabe, em princípio é um Estado que, do ponto de vista jurídico, nós qualificamos como paraíso fiscal. Por quê? Porque é um Estado que, em princípio, não troca informações financeiras, bancárias nem fiscais com outros Estados. Abriu agora, há alguns anos atrás, abriu uma exceção Estamos a falar os de um Estados Estado que Unidos. enriqueceu com esse dinheiro. Sim, enriqueceu e tem enriquecido com este regime jurídico. Abriu uma exceção com os Estados Unidos da América, através de muita pressão e de longos anos. Agora tem um processo, um regime de cooperação com Angola para determinados processos. Dito de outro modo, aquilo que o Sr. Procurador-Geral da República diz é que ainda não recebeu a carta rogatória da Suíça, mas compreende e assume que há uma cooperação entre dois Estados. Isso significa que os processos estão a seguir a sua tramitação normal. Nós não precisamos ficar ansiosos como se estivéssemos a violar aqui alguma norma. Não, os processos criminais, e tal como disse aqui o David Mendes, nós somos advogados, não sabemos de que processo em concreto está-se a passar e como não temos dados, como não estamos a atuar nesse processo como advogados, não estamos limitados, não podemos emitir juízo de opinião sobre isto. Agora, temos de ter a capacidade de saber esperar. Como disse, devemos colocar os imperiosos interesses de Angola em primeiro lugar, contudo, devemos esperar, devemos confiar nas instituições, confiar na Procuradoria-Geral da República de Angola, confiar que o Estado suíço, atenção, que isto é muito importante, a Suíça, quando recebe dinheiro de qualquer origem, a Suíça tenta sempre cautelar dois interesses fundamentais. Primeiro, os seus, e depois os interesses dos depositantes. Porquê? Porque se na hora em que os depositantes colocam lá o dinheiro, está tudo muito bem. Depois, quando a origem for duvidosa, a própria Suíça também cria mecanismos de que esse dinheiro não cede lá com a maior transparência como se vende ao mundo. Por isso é que são chamados estes paraísos fiscais, não trocam as informações financeiras em vão, porque criam depois mecanismos para que os Estados, o dinheiro não saia, criam mecanismos para o dinheiro sair através de bens, através de serviços, criam uma série de entraves, porque está-se a falar, porque, repare, imagina... Nem todos usam relógios suíços. Para a percepção pública é de que há uma seletividade nos processos. Porque, repare, o dinheiro, estando em bancos suíços, está a gerar emprego para cidadãos suíços. Está a gerar imposto para empresas suíças, está a salvaguardar interesses suíços. É preciso, nós partimos desse pressuposto. Os Estados competem entre si. O dinheiro saindo da Suíça, voltando para Angola, vai fazer o quê? Vai gerar empregos em Angola, vai gerar impostos em Angola, vai ajudar a competitividade e o crescimento de Angola. A Suíça, obviamente, não quer isso. O que a Suíça quer? Quer que o dinheiro se mantenha lá. Então, se o processo, quanto mais o preço demora, porque, como sabe, $1 hoje vale mais do que $1 amanhã. Quanto mais tempo o processo demorar, melhor para o Estado suíço. Porque o que a Suíça quer é que o dinheiro se mantenha lá.
Agora, compete aos Estados, dentro desse princípio da cooperação, criar mecanismos, mas de verdade mesmo, que se efetivamente existem. Porque, repara, Milka, o acordo de cooperação que a Suíça tem com os Estados Unidos da América é diferente com o acordo que a Suíça tem com os outros Estados. Eu também compreendo o peso que os Estados Unidos têm e o peso que a Angola tem no mundo. É preciso sermos honestos. Que a Suíça não troca informações financeiras e bancárias com a Angola. É preciso sermos honestos nisso. A Associação Mais Livres fez um trabalho muito interessante durante largos anos, muito bonito, é verdade, em nome da transparência, em nome da lisura, em nome da boa governação, em nome da boa gestão da coisa pública. Agora, nós temos que ser honestos. Os paraísos fiscais caracterizam-se justamente por isso, não trocar informações financeiras, informações cambiais, informações bancárias com os outros Estados para poder salvaguardar justamente esses interesses. Primeiro os deles, como país, e depois dos seus depositantes. Há aqui uma questão. As pessoas não falam dos donos, das pessoas ligadas à Transfigura. Uma delas é o general Dino. Isabel dos Santos, Copelipa, Dino, Manuel Vicente e José Eduardo dos Santos. E então? Às vezes precisamos chamar as coisas pelo seu nome. Só que é uma empresa que não é 100% de direito angolano. São empresas laranjas. São empresas que foram criadas. O que isso quer dizer? Quando empresas que foram criadas para se roubar dinheiro da Sonangol. É um processo em que o dinheiro saía da Sonangol desde a venda do petróleo bruto e a compra do petróleo refinado, que passava por um processo de desvio de atenção. Isso quer dizer, a Sonangol vendia para uma empresa que não era essa empresa a destinatária final, que depois venderia a um outro preço ao destinatário final. Essa mesma empresa compraria o petróleo refinado a um preço e venderia depois a Angola num outro preço. Bom, doutor, nós vimos isso em vários negócios, incluindo a da comunicação social. Agora, como é que se vai sair desta teia? É a tal coragem que se tem de ter na luta contra a corrupção. Aí o presidente João Lourenço tem demonstrado realmente que tem essa coragem e assumir isto de peito aberto e através de mecanismos suficientes para que, quer através de instrumentos jurídicos, quer através de atos em concretos, atitudes. Por isso isto é que está a fazer com que os outros países... Bom, mas no caso concreto da Transfigura estamos a falar de uma empresa qualquer, uma empresa devidamente estruturada com nível internacional. Reparem, Amilcar, é através de exemplos em concreto e atitudes que fazem com que Angola está a ser vista agora com confiança, com credibilidade. Por isso é que as instituições de Bretton Woods têm voltado a confiar no nosso país, é através de mecanismos como esse. E esse processo em concreto... Mas a nossa notícia é a carta rogatória que o PGR diz que ainda não recebeu. Não, o facto de não receber não significa que a operação não existe. Eu sei que as pessoas estão ansiosas. Vamos esperar. A Suíça tem enviado as cartas rogatórias. Vamos esperar. Amilcar. Vamos esperar. Precisamos falar aqui tecnicamente. Vamos esperar. Vamos falar tecnicamente. Do ponto de vista técnico-jurídico, as cartas não vêm do dia para a noite. Sim, a Suíça vai elaborar, porque isso resulta de um processo criminal. Quem inicia o processo para que haja essa carta rogatória? Quem despoleta, e aí levantou aqui uma questão muito importante. Eu e o senhor doutor, como advogado, sabemos bem que não temos informações sobre o processo, Não precisamos, logo estamos limitados, não podemos emitir juízos de opinião sobre o processo. Isso é uma questão, isso é uma questão, doutor. Isso é uma questão. O Código Deontológico nos proíbe. Por favor, mas é errado. O Código Deontológico nos proíbe de emitir juízos de opinião de pessoas que não somos partes. Nós não estamos aqui a falar do processo. Mas eu só parte desse processo. Não somos partes, por isso é que não podemos falar sobre ele. Não, nós temos que falar tecnicamente. Agora, do ponto de vista técnico, temos de ter a capacidade de elucidar os nossos telespectadores que não precisamos estar ansiosos. O senhor procurador já dá conta das coisas muito bem. A Suíça tem enviado as cartas rogatórias. Devemos ter a serenidade de esperar a carta rogatória e ver os atos a serem praticados normalmente. A Suíça tem enviado as cartas rogatórias.
Porque é que essa ansiedade toda em torno desse processo em concreto, a carta rogatória há de chegar e a Procuradoria-Geral da República há de praticar os atos subsequentes para encontrar a verdade material. Presidente da República, Manuel Vicente. Há de chegar como chegou a do Dr. Engenheiro Manuel Vicente. Como sabe, Amilcar, eu não tenho uma bola de cristal para prever o que é que vai acontecer. Contudo, eu confio nas instituições angolanas, dentre as quais a Procuradoria-Geral da República. E penso que não podemos ter pressa. Então, vamos ter calma, a carta rogatória há de chegar e a Procuradoria-Geral da República há de praticar os atos subsequentes. Obrigado. O que eu digo aqui, isso não é entrar num processo, mas é elucidar as pessoas. Só a carta rogatória, o Estado só pede uma carta rogatória, que é busca de alguns elementos, por exemplo, para se ouvir uma testemunha, pedir um elemento probatório de um processo que está a decorrer no seu país. Isso quer dizer, em outras palavras, que o processo que está a decorrer na Suíça não foi motivado, não foi Angola quem abriu este processo. Se tivesse sido Angola a abrir esse processo, havia de juntar elementos complementares de provas. Isso é uma questão processual, isso não é dar opinião no processo. Estamos aqui a dizer que não foi Angola que iniciou esse processo, foi a Suíça que iniciou. Se foi a Suíça, é por isso que ela requer. E a questão até que se pergunta, como é que Angola sabe que haverá uma carta rogatória? Como é que sabe, se ela não é parte processual? Agora está aí... Deixa-me só terminar a minha fundamentação. Deixa-me terminar... Deixa-me terminar a minha fundamentação teórica. Como é que Angola sabe que haverá uma carta rogatória se Angola não é parte processual? Angola só seria, nesse caso, saberia que haveria uma carta rogatória que não precisaria, porque Angola se constituiria assistente no processo por ser parte interessada. Sendo parte interessada, Angola juntaria todos os elementos probatórios necessários para que saísse a decisão. Então, não vale a pena aqui nos enganarmos. Isso até é uma coerência dogmática. Nós não podemos mentir às pessoas. Eu, pelo menos, a minha consciência diz que em questões teóricas, dogmáticas, temos que falar a verdade. Agora, inserir-se dentro do processo é outra coisa. E o doutor estará comigo no mesmo pensamento que, se o Procurador-Geral da República está a dizer que haverá uma carta rogatória, é porque já a recebeu. Porque senão, como é que saberia que haveria uma carta rogatória? O doutor Pitágoras diz que a justiça angolana ainda não recebeu. Então, como é que sabe que haverá essa carta rogatória? Mas isto explica-se muito facilmente. Como? Pode existir uma correspondência de que há a probabilidade de Angola, dentro de dias, receber uma carta rogatória do Estado suíço. Não existe isso, doutor. Os Estados comunicam-se. O que existe? Os Estados comunicam-se. Então, o procurador deveria dizer... Doutor, o procurador deveria dizer... Está a decorrer... Aliás, está a decorrer um processo na Suíça... Do ponto de vista dogmático, então, se entramos aqui para a dogmática jurídica, dentro da organização intrasistemática do nosso ordenamento jurídico, sabemos bem que os Estados comunicam-se e ele poderia afirmar, e como viu, foi uma entrevista muito rápida, foi em sede de uma conferência, não teve o tempo para dizer com toda a cautela e toda a prudência possível, foi uma questão rápida para ele e disse, então não fala, vamos receber uma carta rogatória do Estado então suíço. Pode dizer, então pode dizer que esta carta está a seguir o procedimento diplomático. Não somos nós que exigimos que os órgãos devem vamos informar, avançar. devem ser participativos, devem ser inclusivos. Então, quando a pessoa fala, diz não deve falar. Fala com pormenores. Fala demonstrando. Vamos avançar, porque o guardião da legalidade em Angola diz que o nosso país tem estado a trabalhar com a justiça suíça em outros processos e que os dois países têm assinado um protocolo de cooperação. Sim. Então avancemos, porque o Executivo vai ativar os Conselhos de Segurança Comunitária para auxiliar os governos provinciais e administrações municipais no combate à vandalização de bens públicos, de acordo com o Ministro da Administração do Território, que falava no final da segunda reunião ordinária do Conselho de Governação Local, no quadro do PIM. Estão concluídos em todo o país 1.138 projetos.
A segunda sessão ordinária do Conselho de Governação Local, orientada pelo Presidente da República, passou em revista os principais programas de âmbito central e local que visam dar uma nova dinâmica no processo de aceleração do desenvolvimento dos 164 municípios do país. O PIM não passou despercebido. Em relação ao PIM, que foi feito é o ponto de situação do estado de implementação deste programa e, nesta altura, conta com 1.138 projetos já concluídos e 565 projetos com um nível de execução superior a 70%. A vandalização de bens públicos foi outro dos temas apreciado nesta segunda reunião ordinária do Conselho de Governação Local. O Executivo vai fazer recurso a um instrumento jurídico-legal aprovado em 2016 para ativar os Conselhos de Segurança Comunitária que vão auxiliar os governos provinciais e as administrações municipais no combate ao fenómeno. Portanto, a Lei 15/16, que é a Lei da Administração Local do Estado, já prevê estes órgãos, portanto, prevê os Conselhos de Escutação das Comunidades, os Conselhos de Concertação Social e os Conselhos de Vigilância Comunitária, este último sendo então o órgão de consulta dos governadores provinciais e dos administradores municipais para os temas ligados à segurança pública, à proteção do bem público, assim como as questões associadas à imigração ilegal. Nesta sessão foram igualmente prestadas informações sobre o censo piloto, o Fórum de Recolha de Contribuições para a elaboração dos orçamentos participativos, ensino superior e compras agrupadas de medicamentos e meios médicos, entre outros. Segurança comunitária. Tito Campanhas, qual é o seu comentário? O Executivo vai ativar os Conselhos de Segurança Marítima para auxiliar tanto os governos provinciais como os municipais. É uma boa ideia? Eu penso que sim, penso que é uma grande ideia. Esta reunião foi muito bem conseguida porque, a meu ver, como sabe, foram destacadas reformas e ideias estruturantes muito importantes, dentre as quais esta da segurança comunitária. A ideia também muito bem conseguida tem que ver com o orçamento participativo e a arrecadação que os municípios têm feito em cerca de 17 mil milhões de kwanzas. Isto vem demonstrar claramente que quanto mais competências nós transferimos para o poder local, vai-se chegar lá, porque partindo do pressuposto de que os problemas são resolvidos nos municípios e quem conhece a realidade das comunidades é que melhor tem as capacidades de os resolver, aí sim nós vamos resolver todos os problemas como saneamento básico, problema da saúde, problema da educação, problema de mais coesão territorial. É só assim que nós vamos conseguir diminuir as desigualdades sociais e as assimetrias regionais. Mas tal como no combate à corrupção, nós aqui também devemos trabalhar na educação para a cidadania. Sim, devemos sim trabalhar na educação para a cidadania, na intervenção social, na intervenção cívica, que são questões muito importantes porque é que fazem com que os cidadãos tenham a capacidade de reclamar dos seus direitos, né? Saberem os seus deveres, mas também poderem reclamar os seus direitos. Mas deixe-me que lhe diga, esta matéria da segurança, que tem sido muito analisada, porque é muito importante, porque só assim é que os investidores vêm para aqui. Se repare, quem faz a economia são as famílias e são as empresas. Para nós tornarmos realmente, através de reformas estruturantes, o nosso país cada vez mais competitivo, mais gerador de emprego, mais gerador de impostos e que vai fazer com que mais jovens entrem para o mercado de trabalho, um dos aspectos fundamentais é justamente a segurança. O orçamento participativo, que foi também um dos objetos dessa reunião, é uma demonstração clara e tem sido muito elogiado através até de instituições internacionais, porque é uma grande demonstração de que o executivo angolano está muito preocupado em resolver o problema das populações. Agora, é preciso que cada vez mais tenhamos a capacidade e a coragem de essas reformas tenham um verdadeiro impacto na vida dos cidadãos. As reformas têm que ter impacto na mesa das pessoas. É só assim que nós vamos chegar lá. Obrigado, David Mendes. É a mesma questão. Muitos jovens, adolescentes, estão a destruir um bem que é para o seu próprio bem. Como é que a mensagem para esta cultura cidadã vai chegar a esses jovens em condições, em circunstâncias como? Amilcar, como é que se deve trabalhar? Eu penso que
essas organizações comunitárias, se por um lado devessem trabalhar com as administrações, mas por outro lado, no meu entendimento, deveriam trabalhar com a polícia. Deveriam trabalhar em estreita colaboração com o Ministério do Interior ou seus órgãos representativos. Amílcar, e nós temos aqui um exemplo muito recente da chamada Turma do Apito. É verdade, eu sou contra as milícias, totalmente contra Turma do as Apito milícias. no Sambizangue. Sim, mas sou a favor de organizações de defesa comunitárias. Aqui... Mas as milícias no Brasil nasceram assim. Por isso é que eu digo, aqui o Ministério do Interior teria o papel de coordenação. Seriam instituições ou organizações comunitárias que trabalhariam sobre a cobertura da polícia, sobre instruções da polícia. Não é extinguir como aconteceu com a Turma do Apito. Era mudar a metodologia de trabalho. A Polícia Nacional não tem capacidade nem humana, nem material para cuidar de todo o território. Mas poderia trabalhar com essas organizações para a manutenção da paz local, para auxiliar na identificação de agentes de crimes que estão nos bairros. Porque essas organizações locais têm contato direto com as famílias, conhecem-se, fazem todos parte da comunidade. Então sabem quem é quem e o que é que cada um faz. Poderia, no meu entender, haver uma intervenção da Polícia Nacional, do Ministério do Interior, na coordenação dessas organizações. Porque a administração é muito lenta em processar, a polícia é mais rápida em processar. Teriam linha direta com Nós temos vários da polícia. modelos que se conhece no mundo. Agora, como se diz no sul global, temos o Vietnã, temos Cuba, o próprio Brasil. Como é que acha que... A do Brasil é aquela... a do Brasil caiu em criar-se milícias. Mas em Cuba não se criou milícias. Criou-se grupos de vizinhos, de moradores... Uma espécie de defesa civil. Sim, que auxiliavam a polícia. São órgãos de auxílio à polícia. São eles, em primeira instância, que sabem quem é que veio por bairro, onde é que o fulano trabalha, se alguém passou a usar meios que demonstram que não teria possibilidade, e essas pessoas apoiam a polícia em identificação das ocorrências na sua localidade. Desculpe, mas na verdade a forma como o Dr. David Mendes desenha o modelo está muito bom, está muito interessante. Do ponto de vista teórico, está muito interessante e eu concordo parcialmente. Só que, para a nossa realidade em concreto, e alguns estudos demonstram isso, e eu penso que é isto que deu lugar à extinção da Turma do Apito, foi justamente a ideia de que com a Turma do Apito poderia dar lugar à criação de milícias, tal como se deu no Brasil. É que o modelo, tal como nos traz, do David Mendes, tem toda a razão. É a ideia de coordenação. E se nós olharmos, os nossos órgãos de defesa e segurança têm feito também um grande trabalho de forma positiva em ajudar a população, conversando com a população de forma pedagógica para poder resolver esses temas. Mas eu, contudo, eu concordo consigo, porque são essas pessoas que moram lá, que conhecem quem são os seus vizinhos, que têm a capacidade de saber quem são os bandidos da zona, que de muito diariamente vão poder mitigar os problemas mais concretos. Agora, o meu grande receio são os excessos. É que na hora de resolução dos problemas, a polícia, como tem outros instrumentos, tem outra educação, tem outros meios, sabe que instrumentos pode utilizar para poder salvaguardar os interesses de todas as partes. Porque o que muitas vezes acontecia é cobrança de dívida excessiva, extorsão, já havia uma espécie de milícias em concreto, e isto estava fora do controle do próprio Estado e era manifestado. E em relação aos projetos do PIM, que foram anunciados pelo Ministro da Administração do Território, 1.138 projetos praticamente concluídos em todo o país. Isto é uma demonstração clara de boa governação, de que o que se pretende é cada vez mais ter uma governação centrada nas pessoas,
uma governação inclusiva, uma governação participativa e, como disse, agora, o essencial é que isto tenha impacto na mesa dos cidadãos, né? Isto sim é que vai fazer com que as pessoas acreditem nas promessas públicas, nas promessas das políticas públicas. David Mendes tem a mesma opinião? Eu acho que sim. É preciso cada vez mais se libertar das ações executivas dos órgãos centrais. E aquelas ações com influência local, é preciso que sejam os órgãos locais a desempenhá-las, porque são elas que têm proximidade com o cidadão, sabem em concreto as necessidades do cidadão e são pequenos ensaios já para as autarquias, não é? Se o nosso sonho são as autarquias dentro do mais curto espaço de tempo, esperamos que o presidente João Lourenço não termine o seu mandato sem que, no mínimo, se implementem as autarquias, não é? Essa descentralização do PIME já é um passo para aquilo que pode ser a descentralização com as autarquias. Avancemos. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica destacou os benefícios do novo momento das relações de cooperação com os Estados Unidos da América, além do aumento das exportações angolanas para a maior potência mundial. José de Lima Maceno projetou também o crescimento do investimento norte-americano na nossa economia. O acordo entre os dois países lusófonos vai abranger todos os trabalhadores que descontaram para a Segurança Social, seja em Portugal ou em Angola. Todas as contribuições feitas antes deste acordo entrar em vigor serão também abrangidas. O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal diz que, neste momento, cerca de 26 mil trabalhadores angolanos estão a descontar ativamente para a Segurança Social. Este acordo está aproximadamente elaborado há um ano e, de facto, a nossa visão enquanto partes do acordo, a visão de Angola e a visão de Portugal, era que tudo devesse ser feito para que entrasse em vigor em janeiro. Portanto, estamos muito próximos das nossas expectativas. As expectativas das autoridades angolanas e as previsões do acordo começar a funcionar estão ainda dependentes de um conjunto de acertos que vão tornar possível este desejo dos dois países. Poderá, em função dos trabalhos técnicos que estamos a fazer, não ser necessariamente em janeiro e ir um bocado para mais, se calhar para fevereiro, ou ser mesmo em janeiro. Isto tudo vai depender de uma série de acertos técnicos que estamos a fazer. Fazendo fé neste acordo, as pessoas no ativo terão assim a garantia de que as suas carreiras contributivas em Portugal ou em Angola as acompanham ao longo da vida. Bom, pedimos aqui as nossas sinceras desculpas. Se bem percebeu, não falamos do que disse o Ministro de Estado para a Coordenação Económica em relação aos novos ares de cooperação com os Estados Unidos. Vamos analisar, sim, o que a peça registrou. A partir do próximo ano, trabalhadores angolanos e portugueses nos respectivos países vão ter os seus direitos sociais e laborais reconhecidos. É uma boa medida. David Mendes. Eu tenho alguma reticência. Primeiro, okay. Fala-se em 20 mil trabalhadores angolanos a descontar em Portugal. Quantos trabalhadores portugueses estão a descontar em Angola? Muitíssimo abaixo. Porque isso tem reflexo na exportação de capital. Sabe, Amilcar, na balança de exportação de capital, Angola perde para Portugal a milhões de dólares. Creio que 10 vezes mais, Angola exporta 10 vezes mais capital para Portugal do que de Portugal para Angola. Bom, qual é a sua contribuição? A minha contribuição é que é muito ainda vão a tempo de colher o seu depoimento. É muito cedo para falar nisso. Temos que já a partir de janeiro que vão começar as reuniões técnicas. Eu não sei se a Assembleia Nacional passou pela Assembleia Nacional. Minha opinião era chumbar. É muito cedo. Nós não podemos fazer coisas sobre emoções. Angola está a perder... Isso é uma iniciativa legislativa do Executivo. Angola está a perder dinheiro a favor de Portugal. Só em contribuições familiares sai dinheiro de Angola para Portugal e não sai de Portugal para Angola. A balança é desfavorável para Angola. Nós não podemos continuar a exportar assim o nosso capital. Mas tinha de ser, o senhor tem os seus filhos a estudar em Portugal? Não, os meus filhos estão em Angola. E se os meus filhos estivessem lá, eu que me virasse para pagar. Angola precisa do seu dinheiro aqui, Amilcar. Não, nós não podemos continuar com isso, Amilcar. É aquilo que eu disse da vez passada. Cada voo que sai de Angola são para aí 300 mil dólares que sai todos os dias de Angola, Amilcar.
Nós temos que ser mais patriotas. Nós temos que nos compadecer com nós mesmos. Esse dinheiro que é exportado para Portugal faria muita falta em Angola. Mas acha que aqueles que têm os seus filhos a estudar em Portugal ou noutras O problema é deles, em Angola tem não? escola. Em Angola tem escolas. E também. Eu penso que, como eu vi a entrevista da senhora ministra há 13 dias, vi também a grande emoção que foi demonstrada pela senhora ministra portuguesa, porque tem sido uma luta muito antiga. Tem sido uma luta muito antiga para que os 12 Estados chegassem a esse acordo. Eu penso que não é mal de todo, porque, repare, Amilcar, hoje pode ser que são mais angolanos a descontarem. Amanhã poderão ser mais portugueses a descontarem para a segurança social. O que nós queremos para 12 Estados que cada vez mais querem partilhar informações financeiras, informações bancárias, para 12 Estados que cada vez mais querem colaborar, eu penso que, do ponto de vista prático, não é mau. Agora, eu concordo plenamente com o Dr. David Mendes que nós temos que melhorar, sim, é a nossa balança da relação comercial com Portugal. E nós podemos fazer isso através de duas medidas fundamentais. Primeiro é continuar com as nossas reformas econômicas, porque nós temos a capacidade de exportar, principalmente se olharmos bem para a nossa agricultura, nós temos capacidade de exportar bens para Portugal. Aí sim vamos poder melhorar. Agora, e em segundo lugar, é através... Mas não acha que é difícil cortar este vínculo com o antigo poder colonial? Não, temos de cortar, o problema é porque há angolanos que serviram o poder colonial durante 20, 25 anos, entre os anos 60 e 74, por exemplo. Nada. Um outro aspecto que também podia ajudar é através de nós temos a capacidade de formar mais pessoas com mão de obra qualificada que pudesse trabalhar em qualquer parte do mundo, dentre as quais Portugal. Mas onde é que está o problema quando direitos laborais e profissionais sociais dos angolanos vão ser reconhecidos em Portugal? Onde é que está a dificuldade? Onde é que está o problema? É ser antipatriota? Não, a exportação de capital. Não há problema. O doutor David Mendes coloca muito bem que é a questão da exportação de capital. Isto é feita de várias formas. Mas ver o seu direito social e laboral reconhecido em Portugal é mau? Amilcar, deixa-me abrir aqui um parêntese. O cabo-verdiano em Portugal manda dinheiro para Cabo Verde. O cubano em Portugal e em Angola manda dinheiro para Cuba. Por que os angolanos que estão lá fora vivem do dinheiro da Angola? Não mandam, por exemplo, quem está em Portugal não manda dinheiro para Angola. Quem está na Suécia não manda dinheiro para Angola. Manda, mas não manda na quantidade que nós gostaríamos. Amilcar, eu estive a falar com alguns bancários. Uma das causas do déficit de divisas é a quantidade de dinheiro que é mandado para ajuda familiar. E onde é que vai essa ajuda familiar? Para Portugal. Não pode, Amilcar. Temos que parar de... Não, há um jornal econômico que fez um trabalho interessante sobre isso. Temos que reconhecer. Nós temos que ser patriotas, Amilcar. Nós temos de ser patriotas. Angola não é para meia dúzia de indivíduos, Amilcar. Você emigrou, vive lá, tudo bem, com todos os direitos. Mas não retira já o pouco que nós temos. Pega também no pouco que você ganha, manda para a tua família aqui em Angola. Bom, mas, Carlos, esse é um assunto depois de Natal. A partir de janeiro, os dois governos vão trabalhar nesse sentido, ainda com o governo de gestão de António Costa. Eu sou totalmente contra. Exatamente. Vamos ter eleições em Portugal antecipadas no próximo dia 10 de março, mas a ministra diz que a partir de janeiro de 2024 as comissões técnicas dos dois governos vão trabalhar. Espero que o presidente José Eduardo não dê aval. João Lourenço. Desculpa, o presidente João Lourenço. Já agora, o que disse o ministro José de Lima Massana em relação a esta nova era de cooperação entre Angola e Estados Unidos, por causa do encontro que João Lourenço manteve na Casa Branca com o presidente Joe Biden no passado dia 30 de novembro? Nós vamos esperar. A única coisa certa é o corredor do Lobito. Agora, também não vamos esperar que os Estados Unidos vai vir transformar Angola. Isso é mentira. Porque se virmos os investimentos da China em Angola... Mas quem disse isso? São visíveis. Não, porque há muita gente a pensar que agora que estamos com os Estados Unidos, vamos dar um salto, um grande trampolim. Não é verdade. Vamos com calma. Os Estados Unidos têm interesses. Os Estados Unidos não vêm para ajudar o povo, vêm nos seus interesses económicos. Têm interesse no corredor do Lobito. E o presidente João Lourenço não sabe disso?
Sabe uma coisa, o presidente não decide por si, o presidente tem os seus consultores. Diz o presidente, o executivo do presidente. Tem os seus e muitos deles jogam também pelos seus interesses. Quem são as pessoas normalmente apontadas como corruptas? São aquelas ligadas ao poder. E nós que estamos cá de fora também temos que ter a capacidade de influenciar nas decisões. Temos que ter também essa capacidade. Por isso é que estão aqui. Tito Cambanes, qual é o seu comentário? Sim, eu penso que o Sr. Ministro da Coordenação Econômica esteve muito bem. A ideia é olhar para aquilo que foi o resultado da reunião com o presidente Joe Biden. Há algumas linhas que foram já definidas na reunião com o seu presidente. Via-se logo que o presidente Joe Biden levou a agenda bem definida, que era a ideia das energias renováveis, a ideia do corredor do Lobito. Agora, o que o Sr. Ministro José de Lima Massando trouxe é identificar, para além daquilo que foi realmente discutido naquela reunião, identificar outros setores que poderão ser interessantes para os empresários americanos, desde a agricultura, desde as pescas, a indústria, o setor mineiro. É olhar, já que nós estamos a conseguir gerar confiança no mundo internacional, nomeadamente agora nessa relação com os americanos, e concordo plenamente com o Dr. David. É preciso nós nos recordarmos que as relações entre os Estados não se movem por amizade, é por interesses econômicos. Não há amizades para sempre, mas sim interesses permanentes. Quando os interesses deixarem de existir, também essas amizades, esses interesses deixam de existir. Então é preciso ter esta prudência, essa cautela. Agora, é preciso, e teve muito bem o Sr. Ministro, dizer, vamos identificar, para além dos setores já analisados em sede da reunião entre dois presidentes, que outros setores poderão ser aproveitados para poder captar investidores americanos a virem para o nosso país. O seu minuto? O meu minuto é para felicitar os 67 anos do partido MPLA, dizer que o MPLA é um dos maiores partidos da África, é o melhor e o maior partido de Angola, é um partido coeso, um partido muito bem estruturado, é um partido que se renova a cada dia que passa, um partido muito centrado em governar muito bem, é um partido orientado na boa governação, centrado nas pessoas, em ser com uma governação participativa, inclusiva e que cada dia mais ocupado em resolver os problemas das pessoas e das famílias e das empresas. Então, felicitar por estes 67 anos e que, efetivamente, continue a olhar para aquilo que sempre fez parte da sua matriz ideológica, que é resolver os problemas das pessoas, que isso sim são o pilar ou é a base fundamental da sua criação. Obrigado. David Mendes, o seu minuto. O meu minuto vai para um agradecimento aos telespectadores da TV Zimbo, que durante esse ano nos acompanharam, já que estamos no nosso último programa do ano. A toda a equipa da TV Zimbo, pelo apoio que nos foram dado e permitir que pudéssemos estar aqui permanentemente e emitirmos as nossas opiniões. E não deixar também de agradecer o pessoal da hotelaria, porque particularmente das cidades de Sumbe, Bengala, Namibe, Huila e Uambo, locais onde eu tenho estado a frequentar, o esforço que eles fazem para darem o conforto às pessoas, e um abraço muito especial mesmo para as peixeiras do Namibe, pelo acolhimento que eu tive quando lá estive, que foi um acolhimento inesperado. Fui querer comprar peixe e acabei por ter uma recepção fora do normal, e isso graças à TV Zimbo, e obrigado para a TV Zimbo. Nós agradecemos, juntos fazemos história, Feliz Natal e boas entradas, foi a revista Zimbo.